Olá, olá, queridos! Tudo bem? Bom, boa quinta-feira para todos vocês, 18 de junho. Eu sei que tem mais Copa do Mundo hoje, amanhã, depois. Amanhã, aliás, tem Brasil e Haiti. Mas a gente tem que falar sobre NFL aqui. Se inscreva no canal, sigam conosco. Semana que vem tem mais um Por Dentro da NFL para a gente fazer o giro de notícias, que eu já fiz no início desta segunda. Mas acho que a gente tem uma história muito interessante para contar. Que, num dado momento, eu estava ficando de saco cheio, porque ia e voltava, e não dava em lugar nenhum. Mas agora a gente tem uma definição. O Brandon Sorsby, quarterback que foi de Cincinnati no ano passado e que jogaria em Texas Tech nessa próxima temporada, ele declarou-se para o draft suplementar. Sim, existe a possibilidade de ter mais um draft no meio do ano, antes do training camp. A expectativa é que isso aconteça, não tem data determinada ainda, mas no início de julho, tá? E por que isso aconteceu? Basicamente porque o Brandon Sorsby virou um processo jurídico ambulante. Pra tudo quanto é lado. Primeiro, Cincinnati ficou pistola porque ele se transferiu para Texas Tech. Aí o mundo inteiro do college football ficou pistola porque, bom, tem uma parada importante chamada integridade do jogo. Se você não acredita que o esporte ele é jogado em função de resultado, de vencer, e sim, ele é jogado em função de o jogador apostou no time XYZ, fica um pouco difícil acreditar que aquilo não é roteirizado. É uma crítica que as pessoas podem acabar fazendo. Então, para proteger a integridade do jogo, do esporte como um todo, houve um combate ao Brandon Sorsby por parte do college football. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Primeiro, eu vou falar para vocês quem é o Brandon Sorsby. Eu passei as últimas 36 horas, mais ou menos, fazendo algo que eu não imaginava fazer no meio de junho, ver tape. Porque eu fui assistir o Brandon Sorsby em Cincinnati, em Indiana nem tanto, porque ele jogou muito pouco, mas em Cincinnati para tentar entender quem é esse jogador que será o novo quarterback calouro dessa classe. Então a gente vai ter aí o Drew Allar nos Steelers, sendo o quarterback 3, 2, enfim, no plantel. A gente vai ter o Fernando Mendonça eventualmente entrando em campo nessa temporada. O Ty Simpson só entra em campo, claro, se o Matthew Stafford machucar, deixa eu bater na madeira. Então a gente vai ter mais um quarterback calouro, que eu acredito que não deva ser titular, mas ele estará na NFL. Certamente algum time vai, eu não pensei no trocadilho, desculpe, apostar no Brandon Sorsby para essa próxima temporada. Então, vamos começar. Quem é o Brandon Sorsby? O Brandon Sorsby é um quarterback que começou a carreira em Indiana, onde jogou o Fernando Mendonça, inclusive, mas ele se transferiu para Cincinnati. O último ano dele foi em Cincinnati e ele jogaria em Texas Tech. Pontos positivos do Sorsby. Bom braço no meio do campo, trabalhando no meio do campo entre as zonas. Uma boa mecânica lançando sem base, sabe? Ao estilo Patrick Mahomes, que começou com o Russell Wilson na NFL, é bem verdade, né? Meio que desequilibrado e tal, ele tem esse talento. Poucos turnovers em relação a interceptações, sobretudo. Quando houve interceptação foram 5, mas foram bem feias, né? Mas esses são os pontos positivos dele e, sobretudo, a mobilidade. Ele lembra para muita gente o Jackson Dart, que por sua vez lembra para muita gente o Josh Allen. Eu acho que faz sentido, mas hoje o Brandon Sorsby seria uma versão mais baixa, menor e de baixo orçamento do Josh Allen. Vamos colocar assim, né? Então, se você não quiser abrir o YouTube e assistir os melhores momentos, os lances do Brandon Sorsby no college football, eu definiria assim, é um grande projeto de Josh Allen, pro bem e pro mal, muitas vezes. E pro mal tem, por exemplo, várias questões. Primeiro, eu acho que em alguns passos em profundidade, tem uma interceptação contra o Nebraska que isso acontece, a bola flutua mais do que deveria. Uma certa indisciplina, que se revelou na vida pessoal, mas uma certa indisciplina no jogo, né, que também se revela pela porcentagem de passos completos mais baixa do que eu gostaria. Falando nisso, um pouco de imprecisão também, tá? Algumas bolas no meio do campo que são mais atrás do que deveria, dificultando as jardas após a recepção, algumas bolas no perímetro que acabam morrendo antes do que deveriam, e tem alguns pontos. Mecânica, base dele muito aberta, é algo que ele vai ter que corrigir e isso acaba desembocando em imprecisão. Pulou o Liberty Bowl, não jogou a Bowl Season, o time naufragou, inclusive, jogando essa partida, ele decidiu não jogar para se preservar, o que me mostra que não é um líder, né? Porque ele não estava indo pro draft e por isso ele se poupou. Quando o jogador faz isso, eu super entendo. Porque, pô, daqui 2, 3 meses você vai pro draft, você não quer se machucar. Agora, a carreira dele no college football continuaria, né? Continuaria em outra universidade, mas continuaria. Então, isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E tem, claro, o escândalo de apostas. O Brandon Sorsby, no período entre 2022 e 2025, ele teve 2.900 apostas. São 5 por dia.
O Brandon Sorsby apostou em jogos de basquete da Turquia. Ele não assistiu esse jogo, porque não deve ter transmissão nos Estados Unidos de uma partida do basquete da Turquia. O Brandon Sorsby não só, e aí a coisa fica um pouco mais grave, ele apostou em jogos que envolviam Indiana no início da carreira, que ele não estava jogando, mas ele estava no time. E aí fica um tanto quanto complicado, né? Será que ele não vai ser reincidente nisso? Esse é o grande X da questão. Pois bem, uma das operadoras de apostas acabou dando ignição a esse processo de investigação, que desembocou na NCAA suspendendo a elegibilidade do Brandon Sorsby. Ele, por sua vez, decidiu entrar na justiça comum, teve uma liminar, ele não teve ganho de causa, ele teve uma liminar para proteger o seu direito de jogar, porque se ele não tem a liminar, ele não joga, o direito perece e aí a causa não adianta nada ser julgada, né? O princípio básico de liminar, se eu bem me lembro, de direito processual. E aí ele teve esse ganho de liminar, não ganho de causa. Por sua vez, a Big 12, que é a conferência onde joga Texas Tech, decidiu processar Texas Tech, que seria a Universidade do Sorsby em 2026, para impedir que ele jogue, basicamente, né? Então, foi uma grande suruba jurídica de processo para tudo quanto é lado. E no final das contas, eu acho que ele se tocou que isso iria se arrastar por mais e mais semanas e meses e com certeza iria afetar a cotação dele para o draft de 2027, que lembrando é uma classe bem mais talentosa de quarterbacks que a classe deste ano. E eu acho que vendo o panorama, até sabendo que o Fernando Mendonça era o quarterback 1 dessa classe, e para algumas pessoas ele brigaria com o Ty Simpson para ser o quarterback 2, o que eu discordo, ele declara-se para o draft suplementar, tá? Então esse é o histórico do Brandon Sorsby. Ok. Basquete masculino turco é sacanagem. 90 mil dólares ele chegou a apostar nesse período. E usando conta de laranja, assim, é um festival de absurdos. Ó, seguinte. Pois bem, ele se declarou para o draft suplementar. O que é o draft suplementar? É um instrumento que a NFL tem desde 1977, que permite que jogadores que tiveram sua elegibilidade suspensa poderem, pela NCAA, poderem entrar na NFL, para o cara não ter que ficar um ano de molho, não jogar a temporada do college porque teve a elegibilidade suspensa e só entrar no draft da NFL no ano seguinte, tá? Então esse é um recurso que foi criado pela NFL em 77, poucos jogadores foram draftados dessa forma, são 46 jogadores só desde 77, e não impede que, a partir do momento que ele seja declarado para o draft, entre na NFL, seja draftado, o Roger Goodell suspenda ele também. Afinal de contas, isso aconteceu com o Terrell Pryor em 2011, quarterback de Ohio State, começou a carreira como quarterback, fez a transição na NFL para wide receiver, foi para o draft suplementar para dar uma pedalada na suspensão do college, e o Goodell suspendeu ele por 5 jogos. Então, nada impede que ele seja suspenso também pela NFL de maneira administrativa a partir do momento que ele é um empregado da NFL, tá? E aí, como funciona esse draft suplementar? Ele é diferente do draft normal. Por quê? Primeira data, no início de julho, ele deve acontecer entre dia 5 e dia 12 de julho. Não tem transmissão, tá? Até porque dura 10 minutos no máximo. A gente tem informação depois que o draft suplementar acontece por meio dos boletins de imprensa da NFL. E você divide os times em 3 prateleiras. E aí você faz uma loteria nessas 3 prateleiras. Como se fosse a loteria do draft da NBA, mas são 3 tiers, 3 prateleiras. Primeiro, times com menos de 6 vitórias. Raiders, Jets, etc. Depois, times que tiveram pelo menos 8 vitórias, mas não foram para os playoffs. E por fim, a terceira prateleira são times que foram para os playoffs. E aí como funcionam os bilhetes? Os Raiders têm 32 bilhetes, os Jets 31 bilhetes na loteria. E os Seahawks têm 1 bilhete por rodada, porque eles foram campeões do Super Bowl e certamente eles não vão draftar o Brandon Sorsby. Teve gente falando que ele lembra o Sam Darnold. Eu, falando nisso, eu sinceramente não vi isso assistindo o Brandon Sorsby. E aí, se você gasta uma escolha do draft suplementar num dado jogador, a escolha correspondente no draft de 2027, ela é usada. Como um membro disse na live que eu fiz ontem, é o leilão a saldo futuro, tá? Então, se você dá um lance de segunda rodada no Brandon Sorsby, então vamos supor que os Seahawks deram um lance de segunda rodada e os Jets deram um lance de segunda rodada. Quem vence essa brincadeira? Os Jets, porque eles estão na primeira prateleira. Se 2 times na mesma prateleira derem o mesmo lance em relação à rodada, aí tem que ver como ficou o sorteio, tá? Então vamos supor aí que os Jets deram um lance de segunda rodada no Brandon Sorsby e eles levaram nesse leilão. A escolha de segunda rodada dos Jets de 2027, ela é anulada, porque ela foi feita agora, tá? Então é um leilão a saldo futuro, tá bom?
Vamos lá. Ele não deve ser titular, não acredito que ele vai ser titular, até porque tem uma questão para ele que quem tinha fome já se alimentou, né? Então os Raiders já têm o Fernando Mendonça, os Giants no ano passado já pegaram o Jackson Dart, que é um jogador que muita gente compara o Sorsby, inclusive. Então, obviamente, o mercado vai ser menor. E aí a oferta e demanda. Se poucos times derem ofertas, pode ser que ele acabe sendo draftado mais tarde, tá? Então estou muito intrigado para ver qual vai ser o valor do Brandon Sorsby. Se ele tivesse vindo para o draft em abril, qual teria sido o valor? Dia 2, tá? Eu teria ele ranqueado na terceira prateleira de quarterbacks, junto do Drew Aller, junto dessa galera aí. Para mim, ele está abaixo do Ty Simpson e abaixo do Fernando Mendonça. Tem gente da imprensa americana que sugeriu que ele poderia sair no final da primeira rodada. Eu, honestamente, não acredito nisso, tá? Até porque teve a questão da competição que ele enfrentou em Cincinnati, que ele passaria por cima disso nessa próxima temporada eventual, né? Jogando numa conferência mais forte, numa das 4 conferências mais fortes, jogando em Texas Tech. Mas tem a competição, a indisciplina e toda a bagagem. No fundo, você está draftando um jogador em julho com bem menos tempo de scout, porque eu não sei se todos os times fizeram a lição de casa durante a temporada regular em relação a ele, devem ter visto uma coisa ou outra, mas a partir do momento que se sabia que ele não iria para o draft, isso foi feito menos. Eu fiz menos, né? Tive que fazer agora essa semana, por exemplo, então acho que o mesmo em certa medida, claro, porque né, os scouts vivem só disso, mas acaba sendo um fator também. E você tem um talento, na minha visão, de dia 2, de terceira rodada, na minha visão, tá? De final de segunda rodada, com uma ficha corrida de dia 3. Então, meu palpite é que algum time dê um lance de terceira rodada no Brandon Sorsby e ele acabe sendo draftado no draft suplementar por uma terceira rodada. Quais times? Não dá muito para saber, mas times que têm, obviamente, uma vacância na posição de quarterback e que podem tentar alguma coisa com o Brandon Sorsby. Falando nisso, eu tentei bolar uma lista de 5 times e alguns fora da caixa, tá? Vou dar um exemplo. Green Bay não é para substituir o Jordan Love, é porque os Packers gostam de draftar quarterback, tá? Então podem acabar draftando um jogador na baixa para vender ele depois numa troca, eventualmente alguma coisa assim. Bota o menino na pré-temporada tal, e capitaliza nisso depois. Green Bay tem esse histórico. Eu fiz uma lista de 5 times que podem draftar o Brandon Sorsby e está aparecendo aqui para os membros. Custa só R$8 por mês, eu não aumentei o preço, tá? Agora o YouTube permite que a gente aumente o preço, eu não aumentei o preço da membership do Black Plus para você vir conosco, tá? No ano que vem eu vou aumentar, então já aproveita e garante agora, porque quem já está assinando não tem como aumentar o preço de quem já assinou. Então vem conosco, tá aqui aparecendo os vídeos para os membros, eu falei sobre draft também de alguns times. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e continuaremos nessa história de Brandon Sorsby nas próximas semanas. Até a próxima, tchau.